Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa live de quarta-feira. Live que temos como conteúdo e objetivo, né? Prevenção e saúde mental. Hoje o tema da nossa live, deixa eu fixar o comentário, é esse. Seja bem-vinda, Kênia, seja bem-vinda, Geisa, Silvana, Gregório, obrigado pela presença. Nós vamos hoje falar sobre o tema pessoas cara de pau, como lidar. Seja bem-vindo, Carol, obrigado pela presença. Então vamos refletir um pouco, vamos falar um pouco sobre esse assunto muito bom. Bela Ribeiro, seja bem-vinda. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente sempre fica 5 minutinhos aqui esperando o pessoal entrar, né? Enfim, se você quiser compartilhar essa live com mais alguém para chamar as pessoas para estarem presentes, vamos falar sobre alguns tópicos muito legais. Enquanto isso, pessoal, vai me dando feedback com relação ao áudio e o vídeo. Como é que estão as coisas aí? Estão tudo certo? Vocês estão me ouvindo direito? Ô, Geisa, que bom, que bom. Perguntas bem pensadas e selecionadas para fazer pro pessoal na interação aí dos stories. Um grande fuçador de Instagram eu sou, viu? Fico interagindo aí com o povo até. Tá tudo ok, né? Luiz Carlos, seja bem-vindo. Isa Albuquerque, Marcelo Racar, grande amigo, seja bem-vindo. Ops Lopes, seja bem-vinda. Minha aluna Ellen Rodrigues, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Obrigado, Marcelo, obrigado. Luiz Carlos, seja bem-vindo. Então vamos lá, recadinhos. Para quem está chegando hoje, né, nesse Instagram, nós temos uma missão. A gente precisa ensinar as pessoas a despatologizar a vida. E esse Instagram tem essa missão. Através de conteúdo, de conhecimento, essas lives, etc., eu pretendo tentar fazer com que as pessoas despatologizem o máximo possível as psicopatologias. Toda quarta e domingo nós fazemos lives. Quarta-feira com temas relacionados à prevenção e saúde mental e domingo com temas relacionados a psicopatologias, tá bom? Obrigado, Geisa, obrigado mesmo, viu? A live de domingo que vem agora, nesse domingo próximo, vai ser sobre um tema muito bom. Vai ser sobre entendendo o mundo do esquizofrênico, né? Esse vai ser o tema da live de domingo. Entendendo o mundo do esquizofrênico. Mateus, seja bem-vindo. Aí, ó, eu ia tentar traduzir, você trouxe a tradução. Jesuí eu sabia que significa eu sou, né? Eu estou, enfim, alguma coisa assim. Agora, essa outra aí eu ia tentar traduzir, mas você não deixou? Enfim. Lucas, seja bem-vindo. Cleide, seja bem-vinda. Pessoal, a live vai ficar disponível por 24 horas. Depois eu vou disponibilizar ela no YouTube. E aqui vai ficar disponível até por 24 horas, tá bom? Vamos para a frase do dia? A frase do dia está muito legal. Eu peguei uma frase do Milor Fernandes. Quem conhece esse escritor? Muito famoso já. Ele escreveu o seguinte: o Brasil está dividido entre os abertamente cínicos e os que não conseguem se conter. Ou seja, todo mundo tá cara de pau, né? Segundo Milor Fernandes no Brasil, vamos colocar assim. Essa é a frase do dia. Bebinha, seja bem-vinda. Euraine, seja bem-vinda. Laricinha Gornates, trabalhou comigo no CRIR, seja bem-vinda. Obrigado pela presença, viu? Muito bom. Pessoal, hoje a live tá massa. Vou falar sobre 5 tópicos. Vou falar sobre o que é uma pessoa de cara de pau, eu preciso definir de alguma forma. Efeitos emocionais e psicológicos e comportamentais com quem convive com pessoas cara de pau. Vou falar sobre o que se tem falado na sociedade em geral sobre esse tipo de pessoa que a gente tem que conviver ou a gente convive às vezes. Vou falar sobre isso. Vou falar também por que as pessoas ficam cara de pau. Às vezes é bom a gente tentar entender, né? Por que as pessoas entram nessa aí de se ficar com cara de pau, né? E como lidar com pessoas assim. Tá, então vamos lá. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, durante a explicação da live
inteira, né? Enfim, agora eu vou interromper um pouquinho a parte que eu fico saudando o pessoal, etc., para poder focar um pouco mais no conteúdo, tá? Ao longo da live, quem for tendo dúvidas, querendo fazer pergunta, pode ficar bem à vontade. Se quiser compartilhar com mais alguém, é só clicar nesse aviãozinho aqui e manda para alguém para trazer esse pessoal para cá, tá bom? Michele que chegou, seja bem-vinda. Caçulinha, seja bem-vinda. Bugs Márcia, seja bem-vinda. Brenda, Delma, Michele, né? Falei. Silvana Gregório também. Obrigado, viu, pessoal? Rita, que entrou agora. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Então vamos lá. Definição. Precisamos definir o que de fato é uma pessoa cara de pau. Eu trouxe definição de duas fontes. Primeiro, o dicionário informal e o dicionário online de português, o dicionário formal online de português, que significa o seguinte: segundo o dicionário informal, pessoa cara de pau é aquela pessoa que faz ou diz alguma coisa de forma negativa e depois de um tempo ela repete a mesma coisa. Esse é o dicionário informal definindo isso. Segundo o dicionário online de português, pessoa cara de pau é uma pessoa que é atrevido, é uma pessoa que demonstra insolência, demonstra arrogância, é desaforado, é uma pessoa que expressa muito ímpeto, é uma pessoa que tem ousadia, é ousado de uma certa forma, é uma pessoa petulante, né? Enfim, que fala coisas sem muito tato, sem muita sensibilidade, que age com insolência, já falei, né? Arrogância e atrevimento, aquela pessoa atrevida que não tem receios de constranger as pessoas na forma com qual ela aborda as outras. E nesse ponto, o que a gente precisa entender sobre pessoas cara de pau? Eu já quero abrir um parênteses com relação a uma variação da naturalidade que nós seres humanos temos para resolver problemas. Por exemplo, se você é uma pessoa criativa, se você é uma pessoa comunicativa, que sabe conversar e negociar, se você tem habilidade de negociação, você não tem que usar da característica de ser um cara de pau, de insolência, de arrogância, de petulância, de atrevimento, de ousadias, né? Ousadias que são invasivas, né? Você não tem que fazer isso. Você só tem que saber conversar, ser uma pessoa que negocia bem, que sabe entender que às vezes nas relações sociais existem trocas naturais, eu te beneficio com uma coisa e eu espero que você me beneficie com outra, e você não tem que ser arrogante, não tem que ser cara de pau, vamos colocar assim. Por quê? Geralmente, aí é o segundo tópico, as pessoas cara de pau, elas tendem a despertar reações emocionais. Por exemplo, quando você convive com alguém que é cara de pau, você fica irritado, você fica com raiva, você fica às vezes magoado perante o que a pessoa está fazendo, você às vezes fica impaciente, você não tem muita tolerância com aquela pessoa, e aí isso gera pensamentos a respeito da pessoa. Nossa, mas fulano é muito sem noção, né? Aí você pode piorar esses pensamentos a respeito da pessoa. Como, por exemplo, nossa, mas eu detesto quando fulano fala desse jeito. Nossa, mas o fulano é muito invasivo, a fulana, né? A pessoa fica criando uma opinião negativa com relação a quem é o cara de pau, e às vezes essa opinião negativa, ela tende a se esparramar, gera uma má fama. Geralmente acontece isso. E aí, para você ter que conviver com essa pessoa, às vezes você desenvolve um pouco de falsidade. Olha que chato isso, né? Isso gera em nós o que a gente chama de conflito, dissonância cognitiva. Ou seja, eu gosto de ser espontâneo. Só que quando eu tenho que interagir com alguém, que essa pessoa é sem noção, essa pessoa é cara de pau, e ela fica tendo alguns comportamentos que eu meio que sou forçado a conviver com ela, e eu tenho que sorrir, acenar, etc, etc, às vezes eu desenvolvo uma certa falsidade. E eu vou falar no final da live o que eu tenho que fazer para não ser assim, para eu lidar com as pessoas de uma maneira que eu não tenha que ser falso com ninguém, né? Existem algumas condutas que eu posso conseguir chegar nesse ponto. E aí, comportamentalmente, eu vou agindo de uma maneira que eu perco a minha espontaneidade.
eu perco a minha capacidade de ser eu mesmo. Eu vou me tornando artificial. Às vezes a pessoa cara de pau faz uma piada e aí você força a risada, você força a amizade, você força situações. Porque você não quer gerar um constrangimento, não quer ofender, não quer alguma coisa, né? Porque a gente às vezes quer se passar muito por bonzinho e bonzinha. E essas reações emocionais, elas ficam na gente. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode desenvolver um pensamento generalizado de que essas pessoas podem ser um reflexo de todas as outras, né? Ou alguma coisa nesse sentido, né? A gente pode se lembrar de parentes, pode se lembrar de outras pessoas que a gente meio que é forçado e obrigado a conviver, e aí a gente vai ficando numa situação complicada, né? E aí nesse ponto, esses efeitos emocionais, psicológicos, comportamentais, ele me traz problemas, ele me traz complicações. E nesse processo, eu tenho que saber o que fazer com isso, né? Obviamente, porque está em mim o problema. Se eu entro na dinâmica de querer fazer com que o cara de pau mude, eu estou entrando num problema maior ainda. Eu não tenho controle sobre o outro. Nunca vou ter controle sobre o outro. Eu tenho um controle sobre mim mesmo. Por isso é que eu tenho que desenvolver uma autoconsciência, uma autoavaliação, uma capacidade de saber eu lidar e me adaptar a situações de acordo com os meus valores, os meus princípios, as minhas crenças e convicções, para que eu não force, para que eu não atropele, para que eu não me violente, para que eu não me desrespeite. Eu tenho que entender isso, né? Então, nesse ponto, eu preciso perceber como é que a sociedade tem estimulado isso nas pessoas, né? Como é que as coisas estão acontecendo. Deixa eu parar um pouquinho só para ver o que o pessoal está comentando que eu não estou conseguindo ler. Vamos lá. Gente cara de pau, folgado que viram mochilas que temos que carregar e nos adoecem. Exatamente, Oraine. Falou bem mesmo, definiu bem isso aí. A Carol falou desaforados, isso mesmo, exato. Ou seja, uma pessoa desagradável, isso aí. A Caçulinha falando, no meu serviço convivo com um rapaz que fala coisas tipo nada a ver, pois certas atitudes me incomodam, me deixam triste e me estressa, tá vendo? São as reações emocionais que ela tá dizendo que ela tem, né? Que ela passa ali, e é isso mesmo, né? Carol falando, parente cara de pau? Tenho. A Vitória Gonçalves, se encaixa para boy folgado que quer que você fique só com ele, mas não fica só com você? Nossa, Vitória, claro, né? Claro, tipo, claro. Meu Deus, né? Que isso. Caçulinha, eu não suporto falsidades. Costumo dizer pra ele que eu não suporto ele, eu tolero. Tô certo nessa atitude? Tá, de uma certa forma tá. Depende também de certos contextos, né? Filosofia de estoicismo, lidar consigo e não tentar controlar o mundo. Muito bem, Matheus, trouxe uma boa referência. Então, vamos lá, né? Vamos pegar as fontes de referência de alguns segmentos da sociedade para a gente entender por que as pessoas ficam cara de pau, né? O que acontece na cabeça do indivíduo, né? Que ele meio que se permite ser um pouquinho assim. Bom, se você parar para pensar um pouco, desde que a nossa sociedade, vamos colocar assim, trouxe uma tecnologia um pouco maior, né, na época do rádio, na época da novela, da televisão e etc, etc, nós fomos sofrendo influências de uma série de coisas na nossa vida, né? Nós sofremos influência de política, nós sofremos influência, ou de política, de política, né? Nós sofremos influência da mídia em geral, da mass media, né? E atualmente isso acontece muito, porque as redes sociais estão aí. Nós tivemos um boom, né, de um segmento da população aí, né, de pessoas que começaram a incentivar outras a serem mais ousados, mais atrevidos e etc. Eu vou falar do lado negativo do coaching, tá, gente? Quem gosta de coaching não tem nada contra, eu sei que a parte positiva existe, conheço alguns e etc. Porém, vou falar de uma parte um pouco negativa e vou contar uma história para vocês, muito interessante. E também de pessoas do dia a dia, né, familiares, etc, etc. Vou contar a história. Certa vez, eu fui numa livraria, eu gosto muito de ler. Tem uma biblioteca extensa de livros ali, um para cada mês do ano, pra gente ler do ano que vem, 2020. Pra gente não, pra eu, né? E aí eu tava lá, lendo lá os livros, olhando e tal, e chega uma pessoa, uma moça, uma mulher do meu lado. E aí ela pegou e começou a dialogar comigo. Ela falou assim, oi, tudo bem? Tudo. Vai escutando. Aí ela falou assim, nossa,
eu tenho uma confraternização da empresa para participar, eu estou numa dúvida aqui, eu estou querendo dar um livro de presente para o meu chefe. Aí eu falei, uai, que legal, que livro que você acha que ele gosta de ler? Ela falou, não sei, ele é administrador de empresas. E eu tô vendo que você tá olhando os livros de psicologia aí e tal, será que você tem algum para me recomendar? Aí eu fui lá, né, todo inocente, recomendar os livros, né? Falei, olha, esse aqui é muito bom e tal, eu gostei muito de ler, aquele ali também é muito legal, fala disso, fala daquilo, e ela, nossa, que bom e tal. Aí ela pegou e emendou, né? E você é psicólogo? Porque você está aqui na sessão da psicologia e tal. Eu falei, sou psicóloga. Ela, nossa, que bacana! Eu sempre tive vontade de fazer psicologia, sabia? Eu falei, é mesmo? Ela é. Eu falei, uai, por que você não fez? Ela, a vida é tão difícil, né? A gente vai começando a fazer as coisas em caminhos diferentes, a vida da gente vai tomando outros rumos e tal, e não deu certo. Falei, nossa, que pena. Ela, pois é, não, mas eu acabei fazendo um outro curso. Falei, curso de quê? Ela, de coaching. Aí eu falei, nossa, que interessante. Na época não tava tão assim, nesse boom que tá hoje em dia. Tava no comecinho, né, do coaching. E aí eu falei, que bom. Ela, pois é bom mesmo. Nossa, minha vida mudou demais depois que eu fiz o curso do coaching e tal, e tudo. E realmente, às vezes, muda mesmo. E aí eu peguei e falei, que legal e tal. Aí ela pegou e falou assim, e você já ouviu falar do coach? Eu falei, mais ou menos. Ela foi e me explicou, não, é muito bom e tal, eu acho que todo psicólogo poderia fazer para recomendar e que não sei o que, as pessoas, tem muita técnica boa e papapá, e foi e fez uma propaganda do coaching. Falei, tá. Aí ela pegou e falou assim, você tem interesse em fazer o curso? Eu falei, uai, fulana, tá, tenho, né? Aí ela pegou e falou assim, não, deixa eu pegar seu contato, que aí depois o pessoal entra em contato com você. Eu falei, beleza. E eu achei que era assim, tipo, ela recomendando uma espécie de um curso. Inocente demais. Beleza, ela pegou meu contato, né? Tá. Aí passa um tempo, o pessoal me liga. Passam, sei lá, uns dias lá, 2, 3 dias, sei lá. O pessoal me liga. Aí eu tô lá, né, e tudo. A pessoa, oi, tudo bem, tudo e tal. Então, eu sou fulano de tal, daqui da instituição X. A fulana recomendou você, parece que você tem interesse no curso do coaching. Falei, pois é, ela falou mesmo comigo e tudo e tal. Ela falou, nossa, ela é uma aluna de destaque demais aqui conosco. E ela, como é que é? Ela teve um desempenho muito bom durante o curso e tal. Eu não sei se eles falaram na inocência ou se era para tentar vender para mim. Aí eles soltaram qual que era a dela. Aí eles falaram assim, não, porque para ela conseguir pagar uma parcela do curso dela, ela teria que angariar clientes pra gente. Aí eu falei, é? Eles falaram, E ela recomendou você como um cliente de indicação. Eu falei, pois é, né? Então, aí eles falaram, você tem interesse? Aí eles meio que foram já meio que forçando uma venda. Eu falei, olha, desculpa, mas eu acho que por enquanto eu não tenho interesse não. Aí eu meio que fui cortando eles lá e tal e direcionou para outro rumo, né? E aí eu percebi o que ela queria. Ela não queria só conversar comigo, aquela história toda que ela criou do chefe na confraternização e tal, era só uma estratégia para ela abordar eu que estava dentro da área da psicologia como um potencial cliente, porque coaching, eles bebem muito da psicologia, né? As técnicas da psicologia e aplicam isso do jeito que eles acham que é o jeito certo de aplicar. E ela queria me coletar como cliente para lá, né? Então foi uma estratégia que ela provavelmente com o treinador dela desenvolveu para poder me abordar e conseguir cliente. Tem gente que, né, faz porque quer, enfim. Então assim, esse nível de ousadia é o que acontece. E depois que virou o boom do coaching, né? Essas pessoas elas têm ficado muito ousadas. Já passei por outra experiência também com uma pessoa que queria deixar uns cartões lá para poder divulgar o trabalho dele, um coaching também, formado em administração, e ele foi lá e simplesmente nem me perguntou se podia, na mesa da minha sala, onde eu trabalhava, com as minhas coisas, ele simplesmente olhou para mim e falou assim, vou deixar aqui, tá? E pá, colocou uma penca, um tanto de cartão assim, e saiu, simplesmente. Aí eu peguei e falei, tá. Aí eu peguei os cartões e guardei, não deixei lá, só de pirraça também. Enfim. Sei que o coaching ajuda muita gente a sair da zona de conforto, esses são os pontos positivos que eu avalio, né? Eles fazem as pessoas atingirem metas e tal, e a Carol tocou num ponto chave.
eles induzem as pessoas a acreditar, quase que como se fosse uma espécie de uma hipnose, né? Eles direcionam a pessoa a sair de uma letargia, porque alguns coachings, né, alguns encontros de coaching, eles fazem uma espécie de um chacoalhão emocional que acorda as pessoas, né? Nesse ponto, às vezes, até positivo. O indivíduo está ali passando por um processo de dificuldade, sei lá, qualquer de alcance de objetivo e meta, eles vão lá e dão uma sacudida na pessoa e a pessoa vai lá e dá um jeito na vida, né? Muita gente consegue ter sucesso por isso. Tony Robbins é um exemplo, o Wendell Carvalho é outro exemplo, enfim, tem muitos coaches de sucesso aí, só que é um trajeto aí de décadas nessa área, né? Tentando. Mas eles têm alcançado um resultado específico. E o ponto negativo é de que eles atingem o direito dos outros, né? Porque eles tomam como pressuposto básico de que não existe impedimento para nada na vida. Aquela ideia de que eu tenho que respeitar o outro, a intimidade, a privacidade, o que o outro gosta, o que o outro não gosta, eles não levam em consideração isso. Eles simplesmente falam assim, o que te impede de tal coisa? O que te impede de tal coisa? Vai lá e faz, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Tipo isso. E aí, nesse ponto, as pessoas têm absorvido um pouco dessa ideia do ser sem noção, né? De emitir uma opinião sem senso crítico, sem conhecimento. Vai lá e faz, né? Quem nunca soube da novela que trouxe uma polêmica violenta a respeito disso, que um coaching estava dizendo que conseguia curar traumas de pessoas com poucas sessões, né? Olha, isso gerou uma polêmica, o Conselho Federal de Psicologia se posicionou dizendo de que muitas coisas que são práticas de coaching não são de domínio deles, eles não têm competência técnica para curar traumas, etc, etc, mas para auxiliar pessoas em alcance de objetivo, beleza, isso aí qualquer outra pessoa faz, um administrador faz, um pai faz, uma mãe faz. Não é de domínio do coach, é de domínio da vida, né? Porém, coisas mais densas, mais pesadas, não é de domínio deles, não é de competência deles. E se tiver esse tipo de prática, denuncia. Tá errado, não pode. O coach não pode fazer isso. E aí, nesse ponto, isso desperta, é uma cultura, um cultivo dessa espécie de comportamento que tem acontecido, né? De atrevimento, de ousadia, né? Com relação a isso. Você vencer suas crenças limitantes, acreditar coisas contrárias à negatividade, beleza, gente, eu acho isso válido demais, ajuda mesmo. Só que a gente tem que ter discernimento com as coisas. Você não vai entregar a sua vida inteira nas mãos de alguém que nunca clinicou, não tem escuta, não tem sensibilidade, não tem manejo com o histórico de vida e vai lá e faz besteira, né? Algumas pessoas que têm um histórico de vida muito denso, nesses encontros de massa, né, de coaching, de palco, de hipnose, etc, por exemplo, no documentário do Tony Robbins, Eu Não Sou o Seu Guru, tem uma brasileira lá que passou por um processo denso de situação emocional, de que ela foi acompanhada por 2 longos anos, porque a história dela é muito pesada mesmo. Ele falou umas palavras de efeito lá pra ela, que deu uma animada violenta, é visível, assim, que ela ri lá, narrando uma história muito sofrida, muito doída mesmo, uma coisa bizarra, que vocês nem acreditam. Mas ela foi acompanhada por 2 anos, nos bastidores, entendeu? Então, assim, o trabalho de lidar com o trauma que ela estava narrando publicamente para todo mundo ali, foi acompanhado por profissionais da psicologia, e isso ninguém conta. Esse é o grave problema, ninguém conta isso. Não, acha que o Tony Robbins salvou a menina, mas não foi, né? Ele foi talvez a pessoa que pescou ela do buraco que ela estava literalmente, né? Enfim, e tirou ela disso. Então, assim, esse nível de ousadia para apontar caminhos certíssimo, aplaudo, acho bom e é isso aí mesmo. Só que desperta algumas outras ousadias em outros contextos que não são bem-vindos, né? Então isso é presente na sociedade, isso tem sido incentivado, as pessoas a serem ousadas nesse ponto, beleza. Isso pode despertar pessoas a serem cara de pau, beleza. Outras coisas, né? Quem nunca viu um filme, uma novela, em que cenas específicas conflitam entre hierarquias, vamos colocar assim, né?
pessoas que querem se emancipar em características de arrogância, de serem tupetudos, vamos colocar assim, né, de humilhar outras pessoas, né? Por exemplo, aquela novelinha Malhação, né? É sempre o adolescentezinho que quer ir contra a figura de pai e mãe, né? Fala que pai e mãe é chato, não sei o que, não sei o que. O que eles estão ensinando ali? A pessoa ser petulante, ser arrogante, confrontar o quê? Figura de autoridade, pai e mãe. Né? Sem falar também dos outros filmes aí de protagonismos, né? De pessoas ali perturbadas mesmo, o Joker, por exemplo, que é o filme do Coringa, né? Enfim, outras pessoas ali também que podem, sei lá, filmes em geral, enfim, alguns filmes aí que eles podem ter um modelo, um exemplo não muito positivo de fazer a pessoa se emancipar em características negativas, de arrogância, desaforo, insolência e petulância, né? Então, algumas novelas e filmes, eles incentivam isso. Isso é real, gente, não é invenção da minha cabeça, não, isso acontece. Liga a televisão que você vai ver. Por exemplo, deturpação de valores. Fiquei sabendo recentemente que na Netflix saiu um especial de Natal em que o enredo da história é cristão. E o enredo da história é que Jesus teria um caso homossexual com o diabo e que existiria um triângulo amoroso entre entre Maria, José e Deus, um trem assim. Teria um triângulo amoroso entre alguns personagens principais da história bíblica, né? Então assim, olha o incentivo da deturpação de valores, de família, né? O tema, a sugestão de um caso homossexual entre Jesus e o diabo, né? Sugerindo o quê aí, né? Então isso é deturpação. Olha a ousadia das pessoas em colocar e disponibilizar isso num documentário Netflix, que muita gente vai assistir por curiosidade e acaba absorvendo isso. Se ficou na memória, a mensagem foi passada, né? E se você tiver um pouquinho de curiosidade de estudar marketing, publicidade, o que eles fazem? Para você vender uma marca, eles vendem geralmente a ideia. As marcas, eles tendem a vender ideias, né? Do tipo assim, eles inculcam ideias na cabeça das pessoas para poder mudar comportamento. A propaganda vive assim, incentivando o consumismo, claro que sempre tem isso por trás, mas eles incentivam ideias e as pessoas têm que absorver essas ideias para poder eles lucrarem mais, enfim. Então, eles vão sendo ousados nesse ponto e vão relativizando. Não, a gente tem que quebrar os tabus, não tem nada demais. Eu tenho certeza que o pessoal vai se justificar assim, ó, é só arte. Quem fez esse documentário foi o pessoal do Porta dos Fundos, quer dizer, que eles têm um canal no YouTube muito famoso. E eles vão falar que é só arte. Tem nada não, é arte, tem que respeitar a arte. Você entende? Para camuflar, para disfarçar a coisa. Isso é um problema. Sem falar de que em contexto político é a mesma coisa, né? Quem nunca perdeu as esperanças na política brasileira por perceber que os políticos, eles sempre enganam as pessoas nos seus atos privados, eles fazem muitas sujeiras ali, e na forma pública de lidar com o mundo, né, eles vão lá e fazem o quê? Simula bons atos, né? Esse é o enredo político, e o brasileiro sabe disso. O brasileiro viveu internalizando essa dinâmica política. Não existia até um certo tempo honestidade na política. Agora que está tentando surgir uma leva de novas pessoas, um pouco mais coerentes, claro que ninguém é perfeito, para meio que ir contra esse povo aí, né? E no dia a dia também, porque a gente sabe que existem pessoas que são incoerentes, etc, etc. Então, pessoas que fingem para atingir objetivos específicos, beleza, né? A gente sabe que é meio que do ser humano isso, né? Então, a gente vê isso acontecer na sociedade em geral e a gente precisa estar ligado, porque mesmo que a gente ache que isso não sofra influência, isso está na nossa cabeça. De alguma forma, a gente tem algum tipo de opinião. Isso pode estimular, né, a pessoa a tender a ser mais cara de pau nesse sentido, né? Do tipo assim, aí acontece o quê? Vamos lá, por que as pessoas ficam cara de pau? Essas ideias vão ficando na cabeça, a pessoa vai pensando, vai ouvindo opiniões e tal, e tudo, um processo longo de estimulação acontece, e aí vai surgindo o quê?
as pessoas vão entendendo de que vai existindo uma espécie de uma contaminação. As pessoas vão sofrendo uma contaminação dessas visões aí que são de fora, porque dentro de casa, em contextos específicos, por exemplo, de família, de escola, de igreja, às vezes, né, dependendo da escola, dependendo da igreja, eles passam valores específicos, de você não ser cara de pau, de você ser honesto, de você ser verdadeiro, de você isso, você aquilo, aquilo outro. Só que a gente também tem contato com outras pessoas. E essas outras pessoas, elas vão contaminando essa visão de mundo absorvida e a gente passa a enxergar as coisas de uma forma diferente. A gente vai vendo que conforme a gente vai ficando adulto, a consequência dos nossos atos, ela diminui. Quando a gente era menor, papai e mamãe iam lá e deixavam a gente de castigo. Quando a gente fica adulto, isso não acontece mais. E aí a gente vai percebendo que a gente vai fazendo as coisas e tá tudo certo, entre aspas, né? Entre aspas. Depois que o nível fica muito grave, né? Envolve lei, aí entra para uma instância superior ali que todo mundo tá debaixo da lei, né? Enfim. Mas as pessoas começam a ficar cara de pau aí. Vão se permitindo fazer algumas coisas erradas, porque a gente sabe que são erradas. A gente tem uma base boa, porque toda família educa bem um indivíduo, passa valores bons e a gente vai relativizando eles ao longo do tempo. Aí começa o processo do ser cara de pau. E aí, é muito interessante isso, né? O próprio indivíduo, ele se empodera das ideias dele, né? Ele dogmatiza as ideias relativizadas dele de uma forma tal, por orgulho, obviamente, né? De que ele avalia que as opiniões dele devem prevalecer a tudo e a todos, né? E aí ele vai quebrando essas convenções existentes de tratamento, de educação, as normas de etiqueta básica mesmo, né? A pessoa passa literalmente a ser uma pessoa mal educada, né? Pessoa cara de pau é isso, mal educada, tá nem aí. Ousado, petulante mesmo e tal. Então ele vai relativizando isso mesmo, né? E vai entrando num novo padrão de ação. Ele só faz as coisas para quebrar com as normas de educação, de etiqueta e tal. Se é intencional, se a pessoa só sem noção mesmo, isso aí cabe a cada um avaliar. Mas isso existe. E aí o mais grave, para ela não ficar em conflito com ela mesma, porque ela sabe que ela está indo contra uma educação que ela já viveu, contra a visão do pai, contra a visão da mãe, contra a visão da igreja, contra a visão não sei do que, contra a visão da moral social, contra a visão dos bons costumes, contra a visão educacional de alguma coisa. O que acontece? A pessoa ela vai criando justificativas para autorizar ela mesma e legitimar a ação dela que ela está praticando, para ela não ficar se sentindo mal, entendeu? É como se ela fosse uma juíza de si mesma e ela se absolve de tudo. É juiz de si mesma e ela se absolve de tudo. Essas conexões eu não sei o que está acontecendo, né? Mas ela vai se legitimando, né? Enquanto ela se legitima, essa legitimação vai fazendo ela ficar nesse processo de se tornar cada vez mais fortalecidas na cara de pau. Ela vai ficando muito forte dentro desse processo de ser cara de pau mesmo, né? Por ser juiz de si mesmo, e ao ser juiz de si mesmo, ele vai se absolvendo das gravidades das ações que ele vai tendo, né? Seria mais ou menos assim. Então, nesse ponto, como é que eu vou ter que lidar com isso? O que eu tenho que fazer para lidar com esse tipo de pessoa, né? Primeiro ponto, eu tenho que parar de ser bonzinho ou boazinha com essa pessoa. Você não tem vocação para ser ursinho carinhoso, né? De que tem que ficar de bem com todo mundo o tempo inteiro. Não, você não tem essa vocação. Sua função é ser justo, observar os comportamentos da pessoa ao longo do tempo, ficar ligado, como é que é isso, né? Porque ali no comportamento do indivíduo é que vai ficar as verdades dele, né? Vai residir as verdades desse indivíduo. E aí você vai ver o que ele quer viver, né? Você vai perceber o que esse indivíduo está querendo viver. Esse é o primeiro tópico. Não seja bonzinho ou boazinha. Não faça as coisas para agradar pessoas que você sabe que não são pessoas tão
coerentes nos seus próprios valores e comportamentos. Segundo tópico, aprenda a ser fiel a si mesmo e a si mesma. Jamais force você mesmo a ter que conviver, né, com pessoas que têm valores diferentes demais de você, se misturando ali numa relação de amizade. Não, você não é amigo da pessoa que tem valor diferente do seu. Se você é uma pessoa que não tolera, por exemplo, que não tolera o quê? Vamos pensar um valor interessante aí. Que não tolera desrespeito. E você vai convivendo com uma pessoa que só faz isso com os outros, desrespeita todo mundo, e você vai se envolvendo com essa pessoa. E aí, você num nível de coleguismo ali, depois você vai, fala, não, aí você acaba que se torna parecido com a pessoa, né? Se você não faz nada, né? Então, nesse ponto, você precisa entender que você não tem que ser amigo de alguém que vai contra aquilo que você acredita, né? Então, lembra daquelas frases senso comum? Tipo assim, selecione seus amigos. Você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Cuidado com pessoas tóxicas. Essas frases senso comum, elas querem dizer alguma coisa. É mais ou menos a mesma coisa que eu estou falando de não conviva com pessoas que têm valores diferentes dos seus. Ou tente fazer a pessoa entender que o que ela está vivendo não é um bom valor. Mude, né? Tente incentivá-la a mudar, se possível, né? Pelo menos se conscientizar, a pessoa se conscientizar, porque quem muda é ela, né? Você não muda ninguém. Você só conscientiza, né? Então, por exemplo, Cristo, eu gosto de citar o exemplo de Cristo, né? Ele na Bíblia, ele chamava os fariseus e os escribas de hipócritas, raça de víboras. E ele não ficou amigo de nenhum desses caras, a não ser Zaqueu, né? Que era cobrador de imposto. E o que ele fazia? Ele se aproximava dos pecadores arrependidos, né? Comia na casa de um, tal, dormia na casa do outro, tal. Mas ele quando era fariseu hipócrita, né? Que ele chamava de raça de víboras, sepulcros caiados. Isso era um xingamento para a época, né? Ele tratava as pessoas assim. E ele não ficava convivendo com esse tipo de gente, porque eles sabiam que eles não queriam mudar de vida. Agora, quem queria melhorar como pessoa, nossa, vem cá, fica aqui perto de mim, ó, é nós aqui, ó, né? Era mais ou menos assim que acontecia. E, por fim, você tem que determinar na sua cabeça, você tem que estabelecer, aprender a estabelecer o tipo de relação que você quer ter com essa pessoa. Se você vê que a pessoa, ela é uma pessoa sem noção, ela fez as escolhas dela, ela quer ser desse jeito, tal, você tem que entender. Você quer manter um nível de relação com ela só profissional? Sua conduta deve ser de acordo, né? Do tipo assim, estritamente profissional. Ser formal com a pessoa, não ter tanta intimidade, não ficar dando abertura para a pessoa ficar sabendo da sua vida, para depois ela te apunhalar pelas costas, né? Enfim. Se ela tentar intimidade demais, abertamente fale, olha, desculpa, a gente não é amigo não, entendeu? Agora, se você quiser estabelecer uma relação de amizade, aí você tem que estar disposto a uma série de coisas, né? Principalmente a pessoa tentar fazer você corromper os seus valores, né? As suas coisas ali que você está vivendo, né? Como valores. A sua relação com a pessoa é o quê? De interesse? Então, haja de acordo. Olha, fulano, eu estou precisando de você só para isso e para aquilo. Tem como você me ajudar nisso? Né? Respostas prováveis. Ou a pessoa ajuda ou a pessoa não ajuda. Né? Se ela ajudar, beleza. Se não ajudar, beleza também. Vai procurar outra coisa. Né? Então, determina na sua cabeça. E se você não quer ter nenhum tipo de relação, você não é obrigado a conviver com essa pessoa, faz o quê? Ignora. Entendeu? Você não é obrigado a ter que ficar o tempo inteiro sorrindo, abraçando e convivendo com alguém que você sabe que não tem nada a ver com você, né? Então, se proteja nesse ponto. E você tem que ser, assim, ser muito tranquilo e tranquila em não ficar se sentindo culpado ou culpada de você não olhar para a pessoa que você sabe que não tem valores iguais aos seus. Você já viu isso acontecer e tal, né? Então, deixa para lá, ignora, não queira ser íntimo da pessoa.
Quando é da família, estabeleça um nível um pouco mais superficial, né? Porque tem que conviver. Então vamos lá, qual que é a relação de superficialidade? Seja mais formal, não abra muita intimidade. Se a pessoa quiser aproximar para forçar uma intimidade, fala, não, isso aí é uma coisa que eu gosto de resolver sozinha, não gosto de compartilhar essas coisas da minha vida, não, isso aí eu dou conta, eu já sou adulta, eu acho que eu dou conta de resolver meus problemas. Se eu tiver com muita dificuldade, eu procuro um psicólogo, tá? Não precisa preocupar comigo não, só isso, entendeu? Estabelece um nível de relação que você precisa ficar de boa com a pessoa, né? Não gerar constrangimento e não ter que gerar polêmicas também, né? Porque você não vai ter que ficar lá ensinando a pessoa quais são os bons valores que ela tem que viver. Ela fez a escolha dela, então você vai fazer o quê? Deixa pra lá, né? Seria mais ou menos isso, assim, dicas bem básicas e simples mesmo para poder lidar com esse tipo de pessoa, porque eu sou um pouco radical nesse sentido, né? Eu não acho que seria bom ficar forçando uma amizade com gente assim, só traz prejuízo pra gente, né? Se a pessoa tem abertura, ela quer mudar, ela quer melhorar, você vê isso acontecendo, é outro departamento, né? Mas nós estamos falando de quem? De pessoas cara de pau, que você vê que ela reincide no erro, na mesma ousadia, no mesmo desrespeito, na mesma petulância, na mesma insolência, né? Então, deixa essa pessoa pra lá, não fica com ela não, né? Pessoal, 40 minutos de live já, ó. Vamos lá. Perguntas, vou abrir para as perguntas, enquanto eu repito os recadinhos do começo. Bom, para quem chegou depois, obrigado pela presença, viu? E desculpe não ter falado o nome de vocês durante a exposição da live, porque se eu ficar parando toda hora para falar os nomes, né, aí interrompe a minha linha de raciocínio. Então, para quem chegou depois, é novato aqui no Instagram, eu tenho uma missão que é tentar despatologizar o máximo possível de pessoas através de conhecimento, seja em prevenção em saúde mental, seja fornecendo informações a respeito de psicopatologias para vocês, tá? Live de domingo agora vai acontecer às 21 horas, vamos falar sobre entendendo o mundo do esquizofrênico. Vamos entender a respeito disso, porque às vezes a gente pode ter casos aí que a gente pode vir a passar ou conviver, a gente convive com alguém e tal, e tem que entender o que é isso. A live vai ficar disponível por 24 horas, depois eu vou deixar ela disponível no canal do YouTube. Se você não é inscrito, se você não é inscrita, vai lá no canal e inscreve. O nome do canal é Gulliver Holmes Explica, tá? A frase do dia de hoje, eu li uma frase de Milor Fernandes. Diz o seguinte: o Brasil está dividido entre os abertamente cínicos e os que não conseguem se conter, né? Ou seja, todo mundo está no nível de cara de pau aí. Seria isso. Daniela, que bom, viu? Você gostou do tema. Falar sobre esquizofrenia é muito bom. Foi o tema da minha dissertação de mestrado, inclusive. Fiz uma pesquisa muito legal com esquizofrênicos. Se tiver oportunidade, eu falo dela. E aí, pessoal, dúvidas? Dúvidas ou não? Rodrigo perguntando: tem uma parente que é muito falsa. Como eu faço para me afastar sem que ela perceba? Ué, Rodrigo, se eu tiver entendido bem, se o nível de contato que você tiver com essa parente for muito próximo, vai tentando espaçar o nível de contato que você tem com ela. Não sei se você convive todo dia, não sei se você convive esporadicamente, não sei que parente é essa. Então o que você pode tentar fazer? Vamos fazer de conta que você convive todo dia com ela, na mesma casa e tal. Então você pode ir diminuindo o nível, né, a quantidade de informações que você dá da sua vida para essa pessoa, né? Porque falsidade vai envolver o quê? Você conta uma coisa, você vira as costas, ela esparrama para todo mundo, então fala mal de você e tal. Então, diminui isso, vai falando menos da sua vida para ela, né? Conversa com ela coisas amenas, né? Do tipo assim, amenidades da vida, superficialidades. Assiste um programa de TV qualquer, vê um filme, dá uma olhada na internet sobre essas futilidades aí de
de coisas que não vai agregar em nada, vídeo engraçado, e comenta com ela só dessas coisas, amenidades, superficialidades, entendeu? Estabeleça com ela uma relação superficial, entendeu? E vai ficando nisso. Se ela ficar assim, Rodrigo, e aí, como é que tá na sua casa? Tá, não, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bom, graças a Deus, tá tudo certo. Mas você viu lá o vídeo do menino? Deixa eu te mostrar um vídeo aqui engraçado, menino levando um tombo. Aí você mostra o vídeo pra ela e comenta, mas menina é criança, traquina demais e tal. Aí vai fazendo assim, entendeu? Coloca uns assuntos que ela gosta, descobre os assuntos que ela gosta de falar, manda pra ela, mostra pra ela, pergunta se ela sabe se abrir algum supermercado novo aí perto, entendeu? Desenvolve um jeito de você não aprofundar na sua vida, né? E aí você vai diminuindo esse contato. Conforme o tempo for passando, arruma mais coisas para você fazer, claro, né? Para você diminuir o tempo disponível para poder ficar junto dela, né? Enfim, desenvolve um projeto aí qualquer, para toda vez que ela for lá na sua casa, você sair de perto e fala, nossa, eu tenho que mexer num projeto ali. Você vai lá e faz as coisas, vai trabalhar, vai arrumar a casa, vai arrumar seu quarto, vai arrumar seu guarda-roupa, vai limpar móvel, vai fazer qualquer coisa, entendeu? Vai sendo sempre uma pessoa que esteja ocupada perto dessa outra pessoa, porque aí você vai mudando o jeito de interagir. Porque se você for fazer a sala para ela, e aí ela vai começar a especular da sua vida, e para não ficar sem assunto você vai falando, e aí você já deu munição pro inimigo, né? Enfim, aí tá tudo feito de problema, né? Seria mais ou menos assim, Rodrigo. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas acho que é por aí, né? O que mais, pessoal? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Temos 10 minutos de live só. A Geisa deu uma dica legal. Ela falou assim, ignorar, falar só o necessário é o que deu mais certo pra mim. É bem isso aí mesmo. Ela deu uma dica muito, muito boa. De nada, Rodrigo, de nada. Então é isso, pessoal. Vou encerrar a live porque só tem mais 10 minutinhos mesmo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer sugestões de temas, alguma coisa assim, fiquem bem à vontade. Eu sempre respondo todo mundo no direct. Qualquer coisa vocês podem me chamar lá, tá? E domingo agora vai ter live de novo, vou falar sobre esquizofrenia, mesmo que não seja tão presente na sua vida, né? Se você não conhece e tal, é bom a gente tomar conhecimento, porque se a gente sabe o que fazer, como manejar situações e tal, se a gente conhece os sintomas, os sinais, a gente pode ajudar pessoas, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então vamos estar presente na live também. Convido o pessoal para estar junto, tá bom? É live de psicopatologia então, falar sobre esquizofrenia. Obrigado, pessoal. Muito, muito, muito bom, viu? Obrigado mesmo. Queria dar um abraço em todo mundo hoje para poder recompensar a presença de vocês aqui hoje, tá bom? Fiquem com Deus. Até domingo. Muito obrigado. Tchau.